Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Abimael Filho, pela misericórdia de Deus, presidente da Assembleia de Deus Ministério e Missão, aqui na cidade de Pindaré Mirim. Eu gravo este vídeo para nós, uma vez mais nesta tarde, meditarmos um pouco nas Santas Escrituras, na Palavra do Senhor. Sabemos que em Mateus, capítulo 16, versículo 18, está escrito: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns entendem que essa pedra onde seria edificada a igreja, como o Senhor falou, seria Pedro. Outros entendem que esta pedra é a confissão de Pedro. Porém, nós entendemos e ensinamos e temos a convicção que esta pedra é o Senhor Jesus. Note que existe nesse texto um jogo de palavras. Quando Jesus fala com Pedro, ele diz: Tu és Pedro. E ele diz mais sobre esta. Note que esta não está indicando alguém de lá, mas alguém de cá. Ou seja, se o Senhor estivesse falando com Pedro que ele seria essa pedra, ele falaria sobre essa pedra, mas ele não falou sobre essa pedra, ele falou sobre esta pedra. Entenda que o nome Pedro é uma variante da palavra grega Petros, que significa fragmento de pedra, que significa pedaço de pedra. E a palavra pedra é uma variante da palavra grega Petra, que significa rocha inabalável, que significa rochedo. Então, o que Jesus quis dizer para Pedro foi: Pedro, tu és Petros, tu é fagulho, tu é fragmento de pedra, tu é uma pedra pequena, porém, sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre mim eu edificarei, será edificada a minha igreja. Note que em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra. E o apóstolo Pedro, no capítulo 4 de Atos, pregando, ele diz que Jesus é a pedra. Note que o próprio Pedro intitula Jesus como a pedra. Na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro vai escrever que o Senhor Jesus é a pedra indispensável, fundamental do alicerce. Na sua primeira epístola, também Pedro vai dizer que Jesus é a pedra viva. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que Cristo é a rocha. Ou seja, a igreja não foi edificada sobre uma Petros, sobre um Petros, sobre um fagulho, um fragmento de pedra, sobre Pedro, não. Mas ela foi edificada sobre Petra, sobre a rocha, sobre uma rocha inabalável, uma rocha firme, que é Cristo, o Senhor. Se a igreja de Cristo tivesse sido construída sobre Pedro, há muito que teríamos perecido. O fato de nós permanecermos de pé é o fato de que a igreja está edificada, construída, alicerçada sobre uma rocha firme, inabalável. Jesus, em Mateus, ele disse: se alguém ouvir as minhas palavras e as puserem em prática, se ler as minhas palavras e as puserem em prática,
serão semelhantes ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Correram os rios, vieram as tempestades, mas a casa permaneceu firme, intacta. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: não se pode pôr nenhum outro fundamento a não ser aquele que já foi posto, que é Cristo o Senhor. A igreja permanece de pé, a igreja anda para frente, a igreja avança, a igreja vence as batalhas, porque está construída não sobre Petros, não sobre Pedro, não sobre um fragmento de pedra, uma pedra pequena, não, mas porque está edificada sobre Petra, sobre a pedra viva, sobre a pedra angular, que foi rejeitado pelos edificadores e foi posta como cabeça de esquina, sobre a rocha eternal, sobre a pedra verdadeira, sobre o verdadeiro fundamento do alicerce da igreja, sobre Cristo, o Senhor dos exércitos. Deus nos abençoe, em o nome de Jesus.